Bom dia a todos. Estando no horário regimental, declaro aberta essa sessão do dia 3 de junho de 2025 da Quarta Câmara do Conselho Administrativo e Tributário do Estado de Goiás. Cumprimento a todos presentes, em especial a conselheira Virgínia, a única mulher entre nós, além da nossa secretária Belciane. Cumprimento os demais pares desse julgamento, doutor Arão Bezerra Andrade, representante do sujeito passivo, doutor Ruider, representante fazendário, e todos os que nos assistem. Hoje nós temos uma pauta com 5 processos de um retorno e 3 na pauta, na verdade 4 na pauta ordinária. Então, pelo regimento interno do CAT, dando deferência à presença do representante fazendário e do representante dos sujeitos passivos, vamos dar início aos processos de retorno com a presença de ambos. Então vamos começar agora, então, anuncio o PAT 4012 10 06 14 502, contendo recurso voluntário 0656 de 2025, em que é recorrente Armazém Gerais Paraíso Limitado, solidário Vitor César Priori, Tânia Janete Priori, sendo relator o conselheiro Nilson de Castro Marinho. Com a palavra, conselheiro. Muito obrigado, senhor coordenador. Bom dia, na presença de quem eu cumprimento os demais, especialmente o doutor Ruida, o doutor Arão Bezerra e os demais que nos assistem pelo YouTube. Senhor coordenador, eu vou me abster de fazer a leitura do relatório, visto que, em consenso com o meu revisor, doutor Moisés, temos uma proposta de diligência que vai ser apresentada por ele, então, nesse sentido, eu vou passar a palavra para o doutor Moisés. Virgínia, você vai fazer a resolução por causa do acostamento de documentos, né? É isso? Exatamente, doutor Emílio, o meu é o próximo, não é. Vamos só Eu ver não estou te ouvindo. Você está sem som ou sou eu que estou com problema aqui? Eu acho que é o senhor que está com problema. O senhor consegue Eu me acho que o ouvir? problema é aqui. Doutor Emílio, você consegue me ouvir? Não? Vamos dar seguimento à pauta. Doutor Moisés, com a palavra, por favor. Seria prudente aguardar o Dr. Emir, porque ele faz parte da composição da votação. Só para ver se ele volta o áudio Parece que a dele. imagem dele congelou lá, então ele deve estar com algum problema de transmissão. Aí, caso não seja possível, a gente pode fazer por maioria. Todavia, contudo, entretanto, os processos são conexos e um é da relatoria dele. Então, acho que de toda sorte seria prudente esperar. Vamos ver se. Doutor Emílio, o senhor nos ouve? Eu penso que a internet dele deve estar com algum problema, porque a imagem congelou. Eu estou tentando entrar em contato com ele. Vê se ele consegue entrar novamente, Virgínia, se você conseguir contato com ele. Ele já conseguiu responder, Rafael. Acho que ele está conseguindo entrar aqui novamente. Doutor Emílio, consegue nos ouvir?
Estão me ouvindo? Sim, agora conseguimos. E o senhor está nos ouvindo, doutor Emir? Me desculpem porque não sou culpado desta aparelhagem está dando problema aqui. Sem problema, doutor Emílio. Nós vamos continuar a pauta, doutor Emílio, que depois o próximo é da doutora Virgínia, aí o senhor também pode estender os Eu não comentários. escuto, não consigo escutar vocês. Segue agora? Doutor Emir, você não está escutando a gente? Não Doutor está, Emir? Zé. Senhor coordenador, a gente podia fazer o seguinte, uma sugestão, a gente só inverte a pauta e faz os processos da pauta ordinária enquanto o doutor Emir não volta. Doutor Arão, até peço escusa o doutor, que a ordem de preferência seria com a tua presença, mas diante desse problema técnico, nós vamos inverter a pauta e como os outros processos todos vão sair por resolução e precisamos de ouvir, lógico, aí eu queria a deferência do senhor aguardar só para a gente entrar na pauta ordinária e a gente retornar nos retornos agora. Perfeito, senhor Tem coordenador. um detalhe importante aí também que a gente não estava observando. Tem os processos aí, dois processos, o representante é o doutor Guilherme, pelo que eu entendi, nesse do Armazém Gerais, ou não, doutor Ruida? Aqui está o doutor Rui. Como os processos são conexos, né? Tá. Eu acabei assumindo a atuação nesse processo no lugar do doutor Guilherme. Perfeito. Tá, então vamos lá. Então vamos iniciar pela pauta ordinária. Então eu anuncio o PAT número 4011 80 28 52 405 e 4011 80 4606, que devem ser apreciados conjuntamente, contendo recursos voluntários número 1320 de 2025 e 1319 de 2025, em que é recorrente WN Sena Comércio e Alimentos, sendo relator o conselheiro Nilson de Castro Marinho. Quando pronto, conselheiro, profira seu relatório, por gentileza. Muito obrigado, senhor coordenador. Esse processo também eu vou me abster de fazer a leitura do relatório para apresentar uma proposta de diligência, uma vez que a resolução que foi enviada anteriormente, a 243, houve uma intimação equivocada do sujeito passivo, quando na realidade ele tem advogados constituídos nos autos. Por esta razão, há-se a necessidade de ser intimado os advogados para que possa se manifestar acerca do resultado da diligência. Então, seria então essa proposta para que fossem intimados os advogados constituídos, o doutor Roberto Naves de Assunção e a doutora Amanda Isaías Naves, na rua Manuel da Badia, número 95, quadra NC, lote NC, salas 6 a 12, no primeiro andar do Aquário Shopping, Centro, Anápolis. Então, seria para, no caso, queira se manifestar quanto ao resultado da diligência realizada e, para tanto, seja concedido o prazo de 30 dias para a sua manifestação. Então, seria essa a proposta de diligência e também, após cumprida essas exigências, que esse processo retorne para julgamento em conjunto com os PAT 4011 80 28 52 405, 4011 80 28 53 711 e 4011 80 28 45 final 700, para que sejam julgados em conjunto, conforme já determinado anteriormente. Então, seria essa a proposta de diligência, senhor coordenador. Obrigado, doutor Nilson. O 4011, final 371, e o 700 é da relatoria do doutor João, né, de Moraes.
que está em substituição à sua cadeira. Aí já vamos, o interessante é inserir incluí-los também nessa proposta de diligência, né? Isso aí o doutor João vai apresentar a proposta de diligência dele. Tá. Então, vamos lá. Doutor Ruider, a respeito da proposta de diligência. Bom dia, doutor Rafael, que coordena a sessão. Bom dia a todos os presentes. De acordo com a proposta de resolução feita pelo conselheiro Nilson, com observação do seguinte, está anunciado aí na tela dois processos, né? O final 2405 e o 6006. Eu acredito que a resolução ela se refere ao processo 6006, e para esse processo aqui coincide com a situação descrita pelo Dr. Nilson, né? De que o sujeito passivo não foi intimado através do seu advogado. O processo final 2405, já houve a manifestação do sujeito passivo após a diligência. Então, no caso, o final 2405, ele teria que sair, ser sobrestado, né? Em razão da conexão com esse final 6006. De acordo, então, com a proposta de resolução feita pelo conselheiro Nilson. Obrigado. Sim, só respondendo o doutor Ruider, também já tem a proposta de resolução nesse sentido, viu, doutor Ruider? Já fiz aqui, para que seja sobrestado para aguardar o retorno do outro processo, ok? Indaga aos demais se há necessidade de conferência. Não havendo, doutor Moisés, sobre a proposta de diligência. Estou de acordo. Primeiramente, bom dia a todos, né? Estou de acordo. Obrigado. O doutor Emir não se encontra na sala. Vamos chamar o doutor João, que ele está como suplente, né? Para participar da votação. Doutor João substitui o doutor Emir. Bom dia a todos, primeiramente. De acordo com a resolução. Okay. Doutora Virgínia. Bom dia, senhor coordenador. Bom dia a todos que participam da sessão, secretária Luciane, o advogado doutor Arão, que aguarda na sala, as pessoas que nos acompanham. Eu também estou de acordo com a proposta. Bom, então, ante a proposta de resolução, por unanimidade de votos, essa foi aprovada, para que, referente ao parte 4011 80 28 46006, seja determinada a intimação dos advogados, sujeito passivo, para que responda no prazo regimental. E com relação ao parte 4011 80 28 52 4005, ficará sobrestado, dada a necessidade de julgamento por conexão. Doutor Nilson, posso considerar lida e aprovada? Sim, senhor coordenador, pode considerar. Ok. Então, este é o resultado para esse processo. Os dois próximos da pauta ordinária é de relatoria do conselheiro João de Moraes Júnior, em substituição ao conselheiro Nilson de Castro Marinho. Neste caso, como não temos a presença do Dr. Emir, eu creio que, na verdade, eu vou fazer ver essa questão do julgamento por maioria. Doutor João, então eu vou anunciar o 4011 80 28 5371, contendo o recurso voluntário 1322/2025, em que é recorrente WN Sena Comércio de Alimentos Limitados, sendo relator o conselheiro João de Moraes Júnior. Com a palavra, conselheiro relator. Senhor coordenador, esse processo se amolda perfeitamente ao final 2405, e seria o caso de sobrestamento, para aguardar o retorno do processo, que será o próximo da pauta 5700, devido a uma falha na intimação. Neste caso, conselheiro João, esse vai ficar sobrestado e o próximo da pauta também determinar a intimação do advogado, seria isso? Exatamente. Doutor Ruider. De acordo com o encaminhamento. Indaga os demais se há necessidade de conferência. Não havendo, doutor Moisés.
Senhor coordenador, só uma questão, doutor João. O 700 é intimar e o 711 repetir a resolução Sobrestado. anterior. É isso mesmo, né? O 700 é que foi intimado de forma incorreta, né? E o Perfeito. 711 é o que foi sobrestado e continua sendo sobrestado. Perfeito, estou plenamente de acordo, senhor coordenador, muito obrigado. Doutora Virgínia. Também estou de acordo. Mas nesse caso ela não vota, viu, senhor coordenador? Ah, é verdade. No caso, então, fica só o conselheiro É que não verdade. tem. Ou senão, eu poderia também fazer Eu vou qualquer desligar coisa mesmo. que impacte. Então, a gente já pode até fazer o julgamento em conjunto, né, do 4011, 80, 28, 5371 e 4011, 80, 28, 45, 700. Porque o 700 é para intimar o advogado e o 71 seria para ficar sobrestado, não é isso, conselheiro João? Exatamente. Ok, então. Então, a quarta Câmara do Conselho Administrativo e Tributário Estaduais, por maioria dos votos, resolve sobrestar o feito 4011, 80, 28, 5371, dada a conexão, com o feito terceiro da pauta ordinária 4011, 80, 28, 45, 700, e com relação ao 4011, 80, 28, 5700, determinar a intimação do advogado sujeito passivo para que responda o feito no prazo regimental. Este é o resultado para os dois processos, que são o segundo e o terceiro da pauta. Agora seria nós conseguimos comunicação com o doutor Emir, chama recomposição de mesa. Doutora Virgínia, teve alguma comunicação com o doutor Emir? Doutor Rafael, eu tive sim. Eu mandei uma mensagem para ele agora há pouco. Ele me respondeu que não está conseguindo ingressar. E por problemas técnicos. Agora a gente teria que dar um encaminhamento com relação a essa situação, porque ele tem uma relatoria e eu não sei se talvez a gente pudesse suspender por uns 5, 10 minutos e tentar ver se a gente consegue ajudá-lo para ingressar, mas o que ele me informou é que ele tem problemas técnicos para ingressar, ele não consegue. Por prudência, vamos suspender a sessão por 10 minutos e tentar contato com ele para ver se ele consegue ingresso. Perfeito, senhor coordenador. Agora está funcionando. Agora que abriu o microfone, Moisés. Está recebendo sinal. Agora está ouvindo, eu estou ouvindo vocês, vou colocar para ver vocês. Pronto, agora eu estou vendo vocês também. Deu certo então, doutor Emílio? A luta, vocês me desculpem, eu fico assim até muito constrangido, mas não é deficiência só de minha parte, não podem crer. Fechou, né? Qualquer coisa você me chama. Olha, eu acho que dá para a gente tocar o barco aí, qualquer coisa eu te chamo lá. Ok. Eu acho que dá para começar a reunião, né, gente? Perfeito, então. Obrigado, Moisés, pelo suporte, todos pela Eu fico constrangido. Fica não, doutor Emir, porque o problema era o hardware aí. Vamos lá, então. Então, vamos anunciar o parte 4012-1006-14502, contendo recurso voluntário 0656-2025, em que é recorrente Armazéns Gerais Paraíso Limitado, solidário Vitor César Priori e Tânia Janete Priori, sendo o relator o conselheiro Nilson de Castro Marinho. Estando em condições, relator, profira seu relatório, por gentileza. Pois não, senhor coordenador. Eu vou me abster de fazer a leitura do relatório, uma vez que, em consenso com o meu revisor, doutor Moisés, foi elaborada uma proposta de diligência. Então, eu vou passar a palavra para que o doutor Moisés possa fazer a apresentação da proposta de diligência. Ok, doutor Moisés, com a palavra. Obrigado. Se vocês fazerem só um breve introito aqui do que se trata o lançamento,
O que se cobra aqui é justamente a declaração de inidoneidade de alguns documentos fiscais da empresa Gilmar Gonçalves de Souza, EPP, elas, no período, né, de 8 de 2016 a 6 de 2017. E aí, o recorrente traz um aditamento e traz algumas alegações que entendo que são pertinentes para uma resolução para a Delegacia Regional de Fiscalização de Jataí. Ele traz aqui, considerando que o recorrente alega que 84,82 das notas fiscais emitidas pelo fornecedor Gilmar Gonçalves de Souza, EPP, foram devidamente comprovados no auto de infração. Esse auto de infração final de 956, conforme expressamente declarado pela própria autoridade fiscal, considerando que o sujeito passivo sustenta a aplicação da súmula 509, que ela estabelece: é lícito ao comerciante de boa-fé aproveitar os créditos CMS decorrentes de nota fiscal posteriormente declarada inidônea, quando demonstrada a veracidade de compra e venda. E eu vou até incluir aqui, bem como também o tema repetitivo 272 do STJ, que vai também no mesmo sentido. Considerando que no auto de infração esse, né, abrange competências anteriores, né, 8 de 2016 e a 6 de 2017, o auto de infração final 956, demonstrou a comprovação dessas operações, lá o recorrente até traz uma tabelinha mostrando que comprovou 84,82 das operações realizadas com o mesmo fornecedor, Gilmar Gonçalves. Eu também tive o cuidado de olhar os documentos fiscais. Eu fiz um cotejo tanto deste auto quanto do auto final 956. Considero que o recorrente apresenta um comparativo específico entre as notas fiscais relacionadas em ambos os autos de infração, e ele alega umas questões aqui, eu coloco aqui. Também considerando a questão da DI, em relação à inconstitucionalidade do artigo 4512. E considerando também que não podem parar dúvidas, a intenção é justamente encaminhar a Delegacia Regional de Fiscalização de Jataí e aqui eu pontuar justamente os comandos, né? Item 1. Verifique a correspondência entre as notas fiscais relacionadas no auto de infração, esse aqui, final 02, e aquelas comprovadas no auto de infração 956. Elabore um demonstrativo comparativo que identifique quais operações foram efetivamente comprovadas e em que percentual. Além disso, analise-se a sobreposição entre os lançamentos, ou seja, se os documentos fiscais considerados neste auto também foram incluídos na cobrança do auto final 956. 2. Caso seja confirmado que parte das operações com o fornecedor Gilmar Gonçalves de Souza, EPP, foi devidamente comprovada no processo conexo, deverá ser elaborada uma nova auditoria básica do ICMS, excluindo os créditos correspondentes às operações comprovadas, aplicando-se os princípios tanto da súmula 509 e do tema repetitivo 272 do STJ, quanto o direito do comerciante de boa-fé ao aproveitamento dos créditos, quando demonstrada a veracidade da compra e venda. Eu trago uma outra questão aqui, é justamente a análise da inconstitucionalidade do artigo 45, tá? Faço um parênteses aqui, né? Analise a situação jurídica dos responsáveis solitários, tanto a Tânia quanto o Victor, à luz da decisão proferida na DI aqui 5455-494, né, que trata da inconstitucionalidade do artigo 45, inciso 12, e também da orientação do Procurador-Geral do Estado, via despacho 1564 de 2023. Avalia ainda a responsabilidade da solidária Tânia Janete Priori, com base no parecer normativo 8 de 2009, SAT, juntando aos autos cópia do contrato social vigente à época dos fatos geradores. 4. Elabore um demonstrativo consolidado indicando o valor total originalmente autuado. B. O valor correspondente às operações comprovadas que devem ser excluídas. C. O valor do crédito tributário após os ajustes. Em seguida, encaminha o processo à gerência de preparo processual para que se realize a intimação do sujeito passivo, concedendo-lhe prazo de 30 dias para, caso deseje, apresentar manifestação sobre o resultado da diligência. E concluída essa etapa, os autos deverão ser devolvidos para a continuidade do julgamento em conjunto com todos esses partes que estão na pauta agora em julgamento. Então, os finais 02, 43, 73, 56 e 94. Essa é a proposta de diligência para análise tanto dos conselheiros quanto das partes. Muito obrigado, senhor coordenador. Obrigado, senhor Moisés. E ela, em caso de aprovação, posso declarar lida, né? Sem dúvida. Muito obrigado. Obrigado. Doutor Arão Bezerra.
Senhor coordenador, bom dia. Senhor coordenador, eu não sei se eu consegui captar bem o teor da diligência, mas um dos nossos pedidos foi que um dos autos de infração é porque o contribuinte não tinha anexado cópias de notas fiscais ou comprovantes de pagamentos idôneos para determinadas notas fiscais. E ao longo do processo, nós fizemos essa juntada num desses autos. Se eu não me engano, foi o auto. Só um minuto, presidente. A juntada foi no auto de final 4943, que é conexo a esses 5. Então, seria conveniente, na minha ótica, que fosse incluído na diligência também o pedido para analisar esses documentos que foram anexados. Como eu disse, o auto de infração, um dos motivos da glosa dos créditos foi o contribuinte não ter juntado durante a fiscalização cópias de notas fiscais físicas e cópias dos comprovantes de pagamento de notas fiscais físicas e notas eletrônicas. E esses documentos eles foram anexados nesse auto de final 4943. Só essas considerações, senhor coordenador. Obrigado, doutor Arão. E esse processo ele é de relatoria da conselheira Virgínia. Na hora que a gente for anunciar, ela vê essa questão da sugestão de inclusão na resolução. O doutor Ruider. Obrigado pela palavra. Bom dia, doutor Arão. A ninguém não havia cumprimentado. De acordo com a proposta de resolução feita pelo conselheiro Moisés e com relação à observação feita pelo doutor Arão, é exatamente o que o coordenador da sessão observou, né? Essa questão desses documentos fiscais que foram juntados, eles refletem nos outros 4 autos de infração, mas não nesse, né? Então, provavelmente, a resolução dos outros autos de infração vai tratar dessa documentação fiscal que foi juntada. Obrigado. Obrigado, doutor Ruider. Indaga aos demais pares se há necessidade de conferência. Não sendo, o doutor Moisés foi quem sugeriu, né, a proposta de resolução. Doutor M. César. Sim. Obrigado, senhor coordenador. Doutora Vívora. Obrigado a todos e, mais uma vez, peço desculpa pela demora que eu tive em entrar na sessão e submeter todos vocês a um aguardo, a uma espera desagradável. Mas essa resolução é oportuna, ela tem de existir, novos documentos estão acostados, então não tem o que discutir. Eu apoio integralmente. Agradeço mais uma vez. Rafael, concordo. Conselheiro Nilson, que é o relator, também está de acordo, né, conselheiro, com a proposta de resolução? Sim, senhor coordenador, plenamente de acordo e, de fato, é uma resolução que vai dirimir uma série de questões levantadas tanto pelo sujeito passivo como até pelo próprio revisor, doutor Moisés, nas suas observações. Obrigado, doutor Nilson. Então, anuncio o resultado do julgamento desse processo, que a 4ª Câmara do Conselho Administrativo Tributário do Estado de Goiás, por unanimidade de votos, acata a resolução sugerida pelo revisor doutor Moisés, para que os autos sejam remetidos em diligências, para que seja constado todas as informações ali contidas. Resolução essa lida e aprovada nessa sessão. O próximo é o anuncio 4012-10-11-80-956, contendo recurso voluntário 06-5525, e também é recorrente a Armazéns Gerais Paraíso, Solidários Vitor César Priori, sendo relatora a conselheira Virgínia Menezes dos Santos.
Conselheiro, só pela ordem, nós temos 3 processos com o mesmo sujeito passivo e de vossa relatoria. Eu posso anunciar os 3? Senhor coordenador, assim, eu vou fazer também, assim como foi feita pelo conselheiro Moisés, uma proposta de diligência. E essa proposta de diligência, ela se refere aos 3 processos, eles estão conexos, então acredito que possa ter esse encaminhamento. Obrigado. Então, eu anuncio, então, 4012-1018-0956, o 4012-1011-84943 e o 4012-1014-89973, que são dos mesmos sujeitos passivos, conexos e da relatoria da conselheira Virgínia. Com a palavra, conselheiro. Agradeço. Bom, conforme eu mencionei, eu vou pedir licença, não farei um relatório do processo, tendo em vista a necessidade que eu verifiquei de encaminhamento dos autos em diligência. Eu farei a leitura da proposta com os considerandos e o resolve as medidas que devem ser adotadas. O processo final 956, a acusação fiscal é que o sujeito passivo aproveitou indevidamente entre 2017 e 2020 imposto lançado a título de crédito na escrituração fiscal digital, destacado em notas fiscais de aquisição, que foram listadas em planilha, anexas aos autos, pois, mesmo após a notificação, não apresentou as primeiras vias das notas fiscais modelo 1, que seriam as notas em papel, e também não apresentou os comprovantes de pagamento das operações das notas fiscais modelo 55 e também da modelo 1. Dessa maneira, entendeu o autuante que não conseguiu comprovar a efetividade das operações, motivo pelo qual os créditos foram considerados inidôneos. Então, foi cobrado a importância de R$ 8.118.353,12, juntamente com os acréscimos legais, conforme demonstrativos e documentos que foram anexados ao processo. A fiscalização constatou, neste processo, que o contribuinte, no período auditado entre 2017 a 2020, vendeu centenas de milhões de reais em mercadorias, mas apresentou imposto a recolher apenas em 2 meses, junho de 2017 e dezembro de 2019, totalizando apenas R$ 168.691,99 de imposto a pagar, permanecendo com saldo credor em todos os outros meses, situação que considerou incoerente com a atividade exercida. A autoridade fiscal emitiu, então, uma notificação, a número 7 de 2021, solicitando a apresentação da primeira via das notas fiscais modelo 1 e comprovantes das notas fiscais que não vieram de estabelecimentos do sócio administrador em outros estados, além do comprovante de pagamento das operações das notas eletrônicas modelo 55, tendo o contribuinte solicitado a extensão do prazo dessa notificação até 27/8/2021, contudo, não apresentou nenhum documento na oportunidade. Agora, os recorrentes, eles retornam ao processo por meio de recurso, alegam que a empresa foi autuada em razão de aproveitamento de créditos considerados inidôneos, porquanto não teria logrado comprovar a regularidade das operações, e pleitearam a improcedência do lançamento tributário sobre o fundamento de que inexiste dispositivo legal que condicione o aproveitamento do crédito destacado na nota fiscal de aquisição de mercadorias, a efetiva comprovação do pagamento ao fornecedor. Os sujeitos passivos também alegam que foram autuados porque não teriam apresentado as primeiras vias das notas fiscais modelo 1 em papel e nem das notas fiscais eletrônicas, modelo 55. Os recorrentes, entretanto, por meio foi apresentado memoriais e também foi apresentado um aditivo ao recurso. E nesse aditivo de recursos, ao recurso, os recorrentes informaram ter procedido a juntada em 14 de março de 2022, nos autos final 49 e 43, diversas notas fiscais modelo 1, as primeiras vias, que constam nas folhas 113 a 404 daqueles autos, com o objetivo de comprovar a efetividade das operações comercializadas. E requereram, agora, nessa oportunidade, a juntada de novos documentos. São 26 cópias de notas fiscais modelo 1, as primeiras vias, visando aí a comprovação das demais operações.
E também pedem, né, requerem a conversão do julgamento em diligência referente aos processos finais 0956, que é esse processo, o final 9973 e o final 4943. Eles pedem o julgamento conjunto. E essa foi, inclusive, a determinação em todos os outros processos, os demais processos, e que horas foram pautados para essa data. Eu faço considerando, né, justamente foi uma situação que foi levantada num outro processo, em que o recorrente traz uma defesa a respeito da súmula do STJ número 509, que estabelece ser lícito ao comerciante de boa-fé aproveitar os créditos de ICMS decorrentes de notas fiscais posteriormente declaradas inidôneas, quando demonstrada a veracidade da compra e venda. E também cito o tema repetitivo 272 do STJ, segundo o qual o comerciante de boa-fé que adquire mercadoria cuja nota fiscal emitida pela empresa vendedora posteriormente seja declarada inidônea, pode engrandar o aproveitamento do crédito de ICMS pelo princípio da não cumulatividade, uma vez demonstrada a veracidade da compra e venda efetuada, porquanto o ato declaratório da inidoneidade somente produz efeitos a partir de sua publicação. Argumentando aí e levando em consideração que o sujeito passivo faz em seu recurso, em suas manifestações, que essas aquisições foram realizadas de boa fé e que parte significativa teria sido comprovada, tendo em vista a juntada dessa documentação. Eu vou fazer também, até gostaria de chamar a atenção com relação a esse considerando, um indicativo sobre o processo que acaba. Só um minuto, por gentileza. Eu vou só fechar aqui o microfone. Estou com dificuldades aqui de ouvir. Peraí, só um minuto. Eu faço considerando, somente mencionando que o parte final 4502 também foi encaminhado em diligência, nós acabamos de aprovar essa diligência de relatoria do conselheiro Nilson e que foi proposta pelo conselheiro Moisés, que ele foi encaminhado à Delegacia Regional de Fiscalização para adoção de medidas, né, de procedimentos que estão contidos na resolução. Apenas para chamar a atenção, porque esse processo final 4502, ele vai ser encaminhado para a Delegacia Regional de Fiscalização de Jataí. Por quê? Porque ele foi lavrado por um outro autuante. E os outros processos que ora estamos analisando, tanto 3 de minha relatoria como uma de relatoria do conselheiro Emir, eles são de um outro autuante, e eles serão encaminhados para a Delegacia Fiscal de Goiânia, a Delegacia Regional de Fiscalização de Goiânia. Então, assim, apesar dos processos terem que ser reunidos, né, um será encaminhado à Delegacia Regional de Fiscalização de Jataí e os outros 4, provavelmente, para a Delegacia Regional de Goiânia, caso aprovadas as resoluções. Então, eu faço apenas considerando apenas para destacar essa informação. E aí, o resolve fica da seguinte forma: o encaminhamento seria a Delegacia Regional de Fiscalização de Goiânia, para que a autoridade fiscal adote os seguintes procedimentos. Proceda à análise pormenorizada da documentação apresentada pelos recorrentes nos autos final 49 e 43, as folhas 113 a 404, bem como das 26 cópias das primeiras vias das notas fiscais modelo 1, que foram juntadas agora no processo, por meio do aditivo, a fim de se aferir se tais elementos probatórios são suficientes para demonstrar a efetividade das operações questionadas no auto de infração, em estrita observância aos parâmetros estabelecidos na súmula 509 e no tema repetitivo 272, ambos do Superior Tribunal de Justiça. Também analise e manifeste acerca da conexão processual entre o presente feito, o processo, né, 09, final 0956, e os partes número 4502, 4943, 9973, 0794, verificando se há sobreposição de operações ou documentação fiscal que possa impactar no cálculo do crédito tributário objeto da discussão. Caso sejam reconhecidos os argumentos dos recorrentes quando a comprovação das efetividades das operações e ou caso haja sobreposição de operações ou documentos que possam impactar no feito,
elabore o demonstrativo consolidado, indicando valor total originalmente atuado, valor correspondente às operações comprovadas e ou sobrepostas que devam ser excluídas, e o valor do crédito tributário após os ajustes. Em seguida, né, o processo deve retornar à gerência de preparo processual para a intimação do sujeito passivo, para que ele se manifeste acerca do resultado da diligência, e no retorno dos autos, todos os processos deverão novamente ser reunidos e pautados conjuntamente. Então, seriam os finais. Este processo, o final 0956, com o final 4502, 49, final 49043, final 9973, final 0794. Essa é a minha proposta, senhor coordenador. Agradeço. Obrigado, conselheira Virgínia. Com a palavra, doutor Arão Bezerra. Presidente, senhor coordenador, é exatamente essa diligência que a gente havia requisitado. É porque, como os autos eram todos conexos, eu acabei falando antecipadamente em relação ao auto da relatora Virgínia. A gente estamos de acordo. Doutor Ruider. Também de acordo, eu só queria questionar, porque eu não sei se eu não prestei atenção, se o auto final 4502 ele também está na lista para ser julgado em conjunto, né? Porque ele também é conexo pelo fato de que vai ser verificada a questão da influência, né, do cálculo do aquele outro processo nesse, né, também da duplicidade. Sim, perfeitamente. Eu posso responder, né, senhor coordenador? Fique à vontade. Ele foi mencionado também, o final 4502. Aí, só vou fazer já a observação de que a diligência vai ser em todos os outros dois processos, o final 9973 e o final 4943. De acordo, inclusive, com o que foi anunciado pelo coordenador Rafael, né? Os processos já foram anunciados. Eu vou fazer só a distinção com relação à própria acusação. Então, primeiro considerando será a acusação no final 9973, que é de falta de estorno, e aí está sendo cobrado o imposto, e o final 4943 é com relação à multa formal, por manutenção do crédito e falta de estorno, né, após a notificação. Então, era só para destacar isso. Eu vou fazer as adequações de acordo com cada processo, mas a diligência é no mesmo sentido. Por quê? Porque qualquer alteração nos valores vão impactar nos outros processos. E aí, respondendo o representante do Dr. Ruider, consta na minha resolução o processo final 4502. Agradeço. Obrigado. Obrigado, conselheira Virgínia. Então, a gente, em caso de aprovação, pode declarar lida e aprovada, né, conselheira? Sim. Tá. Indaga os demais pares se há necessidade de conferência. Não havendo, doutor Emir, sobre a proposta de resolução. O senhor está sem som, doutor Emir. Concordo plenamente com a proposta de resolução. Obrigado. Doutor Wilson. De acordo com a proposta. Doutor Moisés. Também estou de acordo, muito obrigado. Ante ao julgamento, então, eu declaro o resultado para o julgamento do parte 4012, 10, 11, 80, 956, 4012, 10, 11, 84, 943 e o 4012, 10, 14, 89, 973. Ante ao julgamento por unanimidade de votos, declaro a prolida e aprovada a proposta de redução da conselheira Virgínia para que os autos aqui lidos dos partes respectivos sejam encaminhados à diligência nos termos da resolução aprovada. O que nós temos agora, mais um, com o mesmo sujeito passivo, que é o 4012, 10, 11, 80, 794, contendo recursos voluntários 0652-2025, em que é recorrente Armazéns Gerais Paraíso Limitados, solidário Vitor César Priori, sendo o relator o conselheiro Emi César Guimarães Baioc.
Muito obrigado, Palavra, conselheiro. Muito obrigado. Esse auto, ele guarda-se semelhanças de conexão estritamente principalmente com um dos autos, final 73, da doutora Virgínia. E, portanto, mediante também a necessidade que é demonstrada em todo o processo de que sejam julgados em conjuntos, eu peço a conexão deste auto da minha relatoria aos autos recentemente aqui, anteriormente julgados. Obrigado, doutor Emílio. Então, o senhor pede a conexão e a extensão da resolução já proferida, seria isso, né? Justamente. Tá. Doutor Arão Bezerra, sobre o pedido de extensão da resolução para esses autos também. Nada oposto, senhor coordenador. Doutor Ruider. De acordo com a extensão proposta. Indaga aos demais pares se há necessidade de conferência. Não havendo a necessidade de conferência, passo ao julgamento desse feito. Conselheira Virgínia. Estou de acordo, conselheiro Rafael, é o mesmo encaminhamento neste processo, a diligência, né, para adoção de procedimentos. Conselheiro Nilson. De acordo, senhor coordenador. Conselheiro Moisés. Senhor coordenador, eu também estou de acordo, e principalmente pelo fato que eventual alteração no valor do crédito tributário dos autos que já foram encaminhados irá repercutir nesse auto de infração. De toda sorte, então ele tem que acompanhar essa diligência, justamente caso haja alteração do valor do crédito tributário, pode alterar o detalhamento aqui em relação à época dos fatos geradores. Então, estou de acordo com a proposta. Muito obrigado. Obrigado, conselheiro Moisés. Então, ante ao julgamento proferido, a quarta Câmara do Conselho Administrativo e Tributário do Estado de Goiás, à unanimidade de votos, resolve aprovar o pedido de extensão da resolução para este feito, sendo estendida a resolução e todos os seus efeitos de diligência para o PAT 40, 12, 10, 11, 84, 794, os demais aqui já saídos também com essa resolução. Não havendo mais nenhum processo na pauta, agradeço aí a presença de todos, em especial o doutor Arão, que nos acompanhou, e agradeço também a deferência da paciência de todos, com os problemas técnicos que tivemos. Agradeço o empenho do doutor Emir para a resolução, e do doutor Moisés desse problema, e também a presença dos demais pares e do doutor Ruider também nessa sessão. Obrigado e tenham todos aí um dia proveitoso. Bom dia, senhor coordenador. Bom dia, doutor Arão. Bom dia, doutor Ruider. Obrigado. Bom dia. Até a próxima. Até a próxima. Como não tem gravação, né? No stream, eu vou só encerrar a gravação aqui para a gente continuar. Pronto.